Macapá, a capital do Amapá. Aqui nesse lugar existem muitas lendas que mexem com o pensamento das pessoas. Uma delas está voltada a uma pedra que se encontra dentro do rio Amazonas, a uma distância de 300 metros da margem. A tal pedra chama-se Pedra do Guindaste. A lenda ao redor desta pedra fala que dentro dela existe uma cobra muito grande e o seu tamanho é muito difícil de se imaginar. As pessoas acreditam que durante a cheia do rio, esta cobra sai de dentro da pedra e bebe a água do rio Amazonas, evitando assim que Macapá fique submersa. Muitas pessoas acreditam que Macapá não está sob as águas devido à importantíssima ajuda prestada por esta grande cobra que mora dentro da Pedra do Guindaste. Para outros, isto passa somente de história. Uma história que foi contada de geração em geração. E muitas pessoas ainda hoje acreditam que tudo isso é verdadeiro, que isso não passa somente de uma lenda, que as coisas realmente acontecem dessa forma. E que se a pedra for retirada do lugar, a cobra vai embora. E no dia que a água subir, a cidade, infelizmente, ficará escondida no fundo do rio. Existem também outras lendas que têm mexido e aguçado muito a criatividade dos contadores de histórias e têm atraído também muitas pessoas curiosas para visitarem e conhecerem, para saberem um pouco mais a respeito dessas histórias que são guardadas por esta cidade. Mas antes de entrarmos neste assunto, é importante sabermos sobre as curiosidades que envolvem este lugar. Curiosidades que ficarão guardadas para sempre, tanto na memória dos seus moradores, quanto na história de Macapá. Uma curiosidade muito interessante é que Macapá é a única capital brasileira que é banhada pelo rio Amazonas. E esse lugar tem atraído a atenção de muitos curiosos, tem atraído também a atenção de todas as pessoas que visitam esta capital, e muitos turistas levam lembranças em suas fotografias deste grande rio que passa por esta cidade. Outro ponto curioso que também tem chamado a atenção de muitas pessoas é que aqui em Macapá existe um campo de futebol, e toda vez que se organiza uma partida de futebol aqui nesse estádio, e antes mesmo que se inicie a partida e enquanto se organiza as duas equipes, os times ficam separados por hemisférios. Enquanto um permanece no hemisfério norte, o outro time fica no hemisfério sul. Mas isso é muito fácil de entender. É que Macapá é cortada pela linha imaginária do Equador. Isso também é algo muito interessante, tanto que aqui existe o Marco Zero do Equador, onde as pessoas se aproximam para conhecer o local e levam também fotografias para serem guardadas de recordação desses pontos curiosos que se encontram aqui, nesta cidade, no extremo norte do Brasil. Já a famosa Pedra do Guindaste serviu por muito tempo como ponto de orientação às embarcações que chegavam até esta cidade. Os navios atracavam-se ao redor dessa Pedra do Guindaste e dali suas cargas eram descarregadas ou eram carregados antes de partirem desse lugar. E envolvendo uma embarcação. A lenda diz que na década de 1940, um barco, ao se aproximar desta pedra durante a noite, sofreu um naufrágio. Muitas pessoas perderam a vida nesse acidente. No dia seguinte, quando a água abaixou, o corpo de uma mulher foi encontrado ao lado da Pedra do Guindaste. E a partir daquele dia, as pessoas afirmam que é possível avistar o espírito dessa mulher ao lado da pedra e até mesmo na margem do rio Amazonas, próximo a este lugar. Próximo à Pedra do Guindaste, que está sobre um monte de pedras
no fundo do rio Amazonas. Quem passar perto desta região durante a noite provavelmente encontre com este vulto, com esse espírito da mulher, que ficou ali naquela pedra do guindaste desde o dia daquele naufrágio. No ano de 1973, um navio chocou-se contra a pedra do guindaste e a derrubou. O responsável pela embarcação assumiu todas as despesas para a construção de uma réplica da pedra do guindaste e depois ela foi colocada no lugar da original. A partir daí, foi que muitas pessoas deixaram de acreditar que se aquela pedra fosse retirada daquele lugar, a cidade de Macapá sofreria o risco de ser alagada com a enchente do rio. Mas isto não aconteceu depois do acidente. Por este motivo, muitos então, a partir daquele dia, deixaram de acreditar na lenda da cobra gigante que bebe a água do rio durante a enchente, evitando assim que a cidade de Macapá seja alagada. Para outras pessoas, a lenda permanece viva e vai continuar na memória dos seus habitantes e também de muitos historiadores.